E aí, galerinha, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal. E como vocês estão? Tudo bem? Bom, trago para vocês um caso, uma senhora, acabei de atender no dia de hoje aí. E, bom, o ano está se encerrando, época de festividades, Natal, época de ficar com a família, né? Atendi uma senhora que ela tinha um relato de há 2 anos estar com dor de cabeça, né? Associou devido a um trauma que ela teve, né? Ela falou que ela sofreu um tombo, uma queda da própria altura, e aí acabou batendo a cabeça, né? Não teve nenhum sintoma devido a isso, né? Fora a dor, né? Foi ao hospital, né? Não teve concussão, não teve melinose, não teve apagamento, não teve rebaixamento do nível de consciência, né? Não ficou sonolento, não mudou, então assim, não teve nenhum outro sintoma. Foi ao hospital, muita dor de cabeça, né? Por conta do tombo, né, que acabou levando. Beleza. 2 anos depois, aí teve a pandemia, né? Teve o isolamento social, não marcou mais consulta. Hoje em consulta, né, um dos problemas de saúde que ela tem é hipotiroidismo em uso de levotiroxina 100 microgramas, em dose elevada, né? Ou seja, 2 anos sem consulta, a levo por si só já pode estar causando a dor de cabeça crônica que ela relata, e ela associa por conta do tombo naquela época. Fez uma tomografia em particular, que estava com dor de cabeça, e queria resolver o motivo da dor de cabeça. Tomografia normal, não teve nada digno de nota, né? Mas também se fosse um aneurisma, né, cerebral, tudo bem que não dói, né? Mas não ia mostrar também, né? Muito difícil, né? Só se fosse contraste, né? E olhe lá, né? Melhor seria realmente outro exame, né? E não este. Mas tudo bem, fez tomografia. Galerinha, muito importante. Tomografia para dor de cabeça, só ser sinais de alarme, né? Ou seja, se tem convulsão, histórico de convulsão, né? Se tem outros pormenores, né? Outros sinais, os sintomas, né, sistema nervoso central, né, ou déficit motor, né, ou desvio de rima, né, ou paralisia facial, etc e tal, né? Tem que ter outros sintomas neurológicos que indiquem que está tendo um efeito compressivo de massa ali dentro da calota craniana, e não isso que geraria a dor de cabeça, né? Mas isso geraria uns sintomas que poderiam então gerar também a dor de cabeça, mas não seria a dor de cabeça o principal sintoma, e sim algum déficit neurológico focal, certo? Bom, beleza. Na história, conversando com ela, fui primeiro conhecer ela, né? Com quem que ela mora, né? Ela mora com 2 filhos. Um filho, ela fala que tá com dor na coluna ali, não mora com ela, né? Tá num outro bairro. E um dos filhos está em outra cidade, não fala mais com ela, desde quando ela casou de novo, porque esse filho não queria que ela casasse, e faz 3 anos isso. Dificuldade para dormir, desde então ela tem tristeza, chora praticamente quase todos os dias, e fica lembrando muito do filho. Ela é religiosa, né, acompanha na igreja católica, vai uma vez por semana, beleza, achei legal esse ponto aí do acompanhamento. Mas uma coisa que eu não achei legal na história em si, claro, de exames laboratoriais, né, vamos ver o resultado, mas creio que não sejam o resultado dos exames que vai justificar alguma dor de cabeça. O hipotiroidismo por si só pode, se estiver alterado ou se ela estiver usando uma dose maior do que deveria, né? Mas creio que não seja essa a gênese da dor de cabeça, e sim a questão do filho com ela. Um dos filhos que ela não conversa. Tem 3 filhos, né? Um deles faleceu, foi assassinado. Ela conversa numa boa, tranquilo, né? O outro não conversa porque não queria que ela casasse de novo, né? O marido dela atual tem 9 anos de diferença dela, né? Mais novo. Não sei se foi por esse motivo, por conta de algum outro que ele não queria que casasse, mas não queria que casasse. Então acho assim, né? O filho dela tem em torno de uns 40 a 50 anos. Eu acho assim, galera. A mãe, ela cria o filho para o mundo, não cria o filho para ela. A gente começa por aí. Então essa história de meus meninos, quando tem 20 anos de idade, 25, não,
justifica nada. Meus meninos não, meu filho. Meu menino é quando tinha ali os seus 12 anos, 9 anos. Agora com 20 e poucos, 30 anos, não é mais meu menino, tá bom? Então, porque isso cria inconsciente um apego, né, de forma desvirtualizada com o filho, né? Então isso gera um apego às vezes excessivo, né, e cria situações, escapes e armadilhas emocionais com que criem um vínculo exagerado com o filho, né, e que pontos emocionais sejam focalizados no filho. Ou seja, tive casos já de pacientes que relatavam, né, que realmente, né, estava triste porque o problema do filho era maior do que o problema, do que a vida dela, né? Ou seja, né, a pessoa mais importante da vida. Eu perguntei, quem que é a pessoa mais importante da sua vida? Ah, é meus filhos. Não, a pessoa mais importante da sua vida tem que ser você mesmo, não tem que ser seus filhos. Então, para seus filhos estarem bem, você tem que estar bem, né? Se você não está bem, os seus filhos não vão estar bem. E outra coisa, cria filho para o mundo, né? Os filhos dessa outra paciente tinham em torno de uns 30, 40 anos, né? E por que os problemas do filho estão afetando? Eu acho que assim, se importar com os problemas dos filhos é uma coisa. Agora, isso afetar o seu emocional são duas coisas completamente diferentes, né? Então, voltando para a história da paciente que eu estava contando para vocês, o filho, então, ele deixou de falar com a mãe. Então, eu acho assim, a mãe, ela, o pai, enfim, a família, ela quer, né, ditar as regras de convívio social e vida para o filho, né? Isso, de forma inconsciente, acaba fazendo. Vai de um processo nosso não fazer isso, um processo interno nosso, emocional, não fazer isso, certo? E o filho, né, depois de um tempo, ele quer ditar as regras de convívio social e emocional para a mãe, né? Ou seja, se não casou mais ou se tinha um vínculo com o pai, né? E acha que a mãe casando de novo é porque não amava o pai, então entendeu? Isso não, a vida segue, né? A vida segue e o emocional da pessoa está intimamente ligado ao que ela deseja e o que ela quer para a vida dela, né? Se a mãe, no caso, né, ela se sentia sozinha, sentia falta de uma companhia, um companheiro ia ser legal para ela, nesse caso, né, identificado em terapia ali, né, tudo e tal, e então, poxa, né, por que não seguir a vida, né? Amar um ente falecido é uma coisa, agora, este ente falecido, né, amar tanto a ponto de não seguir a vida, isso atrapalhar o seu emocional, o seu bem-estar, né, são duas coisas completamente diferentes, né? Então eu não estou falando assim que o problema é quando atrapalha, né? Quando o seu emocional fica afetado. Bom, essa paciente seguiu a vida, né? Desde o falecimento do ex-marido. O que acontece é que o filho, ele não aceitava, né? Então, assim, a mãe ditar as regras da vida do filho, ou seja, essa esposa não é legal para você casar, esse marido aí não é legal para você casar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é errado, né? Poxa, pode orientar, dar orientação, falar que não é legal. Agora, tornar uma coisa tóxica, né? No ponto de vista, assim, de falar sobre... Os dois pararam de se falar. O filho parou completamente de falar com a mãe e não quer mais saber da mãe. Abandonou a mãe. Deu que agora ela tá com tristeza, né? Chora praticamente todos os dias, tá com dor de cabeça crônica, vem em consultório de saúde. Então, assim, entendeu? É um problema muito grave aí, né? Um problema de despersonalização da família, né? Ou seja, né? E vai desde lá da criação, né? Com 30, 40 anos, né? Provavelmente com esse filho, fizeram isto. E agora ele se sente no direito, entre aspas, de fazer isto com a mãe. De falar com quem que ela vai casar ou não. Chegou no momento em que ela ia casar no cartório e no civil, né? E na igreja. Ela deu o convite de casamento pro filho, para um dos filhos ele foi. Agora para outro filho falou que não ia. Então, né? Poxa, ela ficou muito triste desde esse momento, muito triste, chateada, magoada, né? Então,
muito triste. Poxa, é uma senhora de idade, mais de 60 anos, tem vida sexual ativa, tá feliz da vida com o marido, né? O marido é super tranquilo com ela, é companheiro, né? Ela não me contou nenhum ponto negativo assim da relação deles dois. Não tive muito tempo também para explorar com a consulta do SUS, né? Então é aquilo, né? Mas eu trago isso daí para a gente acabar refletindo, né? Poxa, né? O filho abandonou a mãe. Tá na justiça brasileira, galerinha. Por mais que o pai, e acontece muito com o pai, né? É mais difícil a mãe abandonar o filho, né? Acontece muito com o pai abandonar o filho, né? O pai, dá o exemplo do pai, da mãe, enfim, abandonam o filho ali quando tem 5, 6 anos de idade. Com 63 anos de idade que a mãe, que o filho tem, enfim, o filho hoje em dia está com 63 anos de idade, a mãe está com 80 e poucos. A mãe ou o pai, enfim, pedem ajuda ao filho, financeira, né? Falam que não estão bem de saúde, precisam e tal, né? Pela justiça, a justiça fala que é obrigado o filho ajudar os pais, né? No processo de adoecimento e envelhecimento deles. Então isso é legislação brasileira, né? Não sou eu quem estou falando, isso é legislação brasileira, certo? Então, assim, beleza, esse ponto tá certo aí para vocês. Agora o outro ponto é a questão de vínculo afetivo, né? Ali não tem questões financeiras, aqui não tem questões financeiras envolvidas, é mais uma questão afetiva afetando o emocional de uma pessoa, por conta de questões familiares. Então eu acho muito importante a gente fazer essa reflexão. Poxa, será que a minha mãe, o meu pai, né, o que eu acho que é a felicidade para eles é a felicidade mesmo? Ou o que eles acham que é a felicidade deles, que é a felicidade deles, né? Porque o bem-estar emocional, afetivo, social, em todos os eixos em saúde, né? Nos 4 eixos de saúde, bem-estar biológico, psicológico, social, religioso, ele compreende em que esses todos os pontos estejam bem para então a pessoa seguir estar bem em saúde. Então, assim, será que a felicidade da pessoa, né? Isso a gente tem que fazer um exercício todo dia, porque é muito difícil esse tipo de exercício de forma inconsciente. O nosso cérebro acaba colocando armadilhas emocionais para a gente sair desse ponto, né? Então, é muito importante a gente sempre fazer esse exercício de sempre se relembrar, poxa, o que faz o outro feliz, né? Será que o que eu tô querendo que o outro faça? Será que o que eu tô querendo que o outro veja? Com quem eu tô querendo que o outro se relacione? Será que realmente vai fazer ele feliz, né? Poxa, se a pessoa tem um hábito e aquele hábito de vida faz ela feliz, beleza, pô, é melhor a felicidade do que tristeza, né? E gerar sintomas ansiosos por conta disso, de vontades reprimidas, né? Então é muito complexo esse assunto. Só estou trazendo um caso aí para você, um relato de caso para vocês prestarem atenção mais ou menos em como a gente se relaciona com o nosso mundo, mas também com os nossos amigos, familiares, namorado, esposa, né? E marido, né? Namorado, enfim, como a gente se relaciona, né? Ou seja, o nosso bem-estar, para a gente estar feliz por completo, né? Será que o outro está feliz também, né? Será que o outro estaria feliz, por exemplo, se ele dá um exemplo, né, bobo, um exemplo bobo, vai. Eu não gosto que fulano saia de bicicleta na rua, né? Beleza. Então, não, você não vai sair de bicicleta na rua, né? Não sei o que. Então, toda hora que a pessoa vai sair de bicicleta na rua, eu começo a brigar, eu começo a reclamar, eu começo a falar coisas que afetam a pessoa emocionalmente. Isso é ruim para o emocional e psicológico dela. Com o tempo, aquela pessoa vai ficando reprimida com relação àquela vontade. E aquela vontade torna-se um ponto de fragilidade no emocional dela, gerando sintomas ansiosos. Surge a vontade de andar de bicicleta, é reprimida por conta de toxicidade
que aconteceu da relação, né, do ciclano com o fulano, e aquela pessoa vai adoecendo, né? Então, assim, será que felicidade para o fulano não é andar de bicicleta, né? Será que ele andar de bicicleta não vai deixá-lo feliz? E, na verdade, eu quero que ele esteja feliz, porque ele estando feliz eu vou estar feliz também, entendeu? Então, a gente tem que fazer essa reflexão. Certo, galerinha? Então, desculpa ter demorado aí. Um abraço, espero que vocês tenham gostado aí. E os próximos vídeos aí, vamos ver se eu vou trazendo mais. E tá bem corrido o dia a dia, mas tamo junto. Um abraço e é isso.